Você já sabe, sempre às sextas-feiras, o tema de meio ambiente em destaque para você, sempre um tema pertinente. Essa semana vamos falar de nível de reservatórios. Importante, hein? Sobradinho, na Bahia, atingiu 5,23%. Serra da Mesa, em Goiás, ficou em 7,80%. Então, mesmo com alguma chuva prevista para as próximas semanas, esse é um cenário que não será revertido assim tão rapidamente. Então, um regime hidrológico desfavorável e essas alterações no regime hidrológico, né, já que dependemos tanto da água, das chuvas e das águas para produzir energia, então a perspectiva é que tenhamos bandeira vermelha, né, o que significa que a conta de luz deverá ficar mais cara em outubro. Então, tem alguma coisa que pode ser feita? Tem como se preparar? A natureza está aí, os fenômenos vão acontecer. São cíclicos. Então, como é que a gente faz para calcular isso, né, essas variações? Professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, tem um canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Participa sempre conosco aqui às sextas-feiras. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Dá para se prevenir aos fenômenos da natureza? Então, Roxane, é interessante que, juntamente com essas informações sobre o nível preocupante, né, de alguns reservatórios, a Agência Nacional de Águas, a ANA, lançou essa semana o Atlas Esgotos Despoluição de Bacias Hidrográficas. E os dados são alarmantes, né? Esse Atlas ele mostra que apenas 42% do esgoto do país é coletado e tratado e mais de 60% da carga orgânica gerada diariamente pode alcançar os corpos hídricos. Então, qual a relação disso com o nível dos reservatórios, né? Na verdade, isso mostra que temos um descaso muito grande com a saúde dos nossos rios, lagos e reservatórios. Aquela cartilha básica, né, que com frequência é mencionada sobre a necessidade de preservar a vegetação ripária, que normalmente a gente chama popularmente de mata ciliar, mas a mata ciliar é um tipo de vegetação ripária, e aquela vegetação próxima aos corpos d'água, a importância de cuidar das nascentes, eliminar o lançamento de efluentes não tratados, coibir a captação irregular, dentre outras coisas, essa cartilha ela não é seguida, né? Então, com isso, a saúde de muitos reservatórios fica prejudicada, fica comprometida, e a capacidade desses reservatórios de suportar eventos climáticos mais extremos acaba sendo bastante reduzida. Então, quando a gente retira, né, quando essa vegetação ripária ela é reduzida, por exemplo, ocorre maior aporte de sedimentos nos rios, nos lagos, e isso reduz o volume, reduz a capacidade de armazenamento ou de transporte de água. Quando uma nascente é comprometida, há também uma diminuição no aporte de água nos rios e lagos, né? Então, quando uma seca prolongada ela acontece, ela encontra rios e lagos em uma situação de fragilidade e os efeitos se intensificam. E o que impressiona é que esses problemas eles vêm se repetindo com frequência alarmante, mas nada de concreto tem sido feito, né? E o descaso com os rios, lagos e mananciais parece que virou uma regra, né? Então, colocar a culpa no clima acaba sendo uma desculpa fácil para o governo, porque isso encobre toda uma falta de cuidados com a preservação dos corpos d'água, falta de fiscalização, falta de empenho em resolver esse tipo de problema. Então, é muito fácil o governo falar, olha, o problema é o clima, né? É claro que o clima ele tem uma participação importante, ele tem um componente significativo, mas se ele encontra um rio, um reservatório em uma situação de fragilidade, a capacidade desse rio, desse lago, reservatório em suportar esse evento, ela fica bastante reduzida. Então, os efeitos de uma seca prolongada, eles acabam se intensificando, tá? E naquela conversa que eu tive há pouco tempo, né, sobre a questão se o Brasil estaria preparado, né, para grandes acidentes naturais, tal. Embora a gente não tenha terremoto, não tenha furacão aqui, a gente sofre por vezes com chuvas muito intensas ou com seca mais prolongada, né? E naquela conversa eu disse que a prevenção é o melhor caminho, pois a gente não tem como evitar uma chuva intensa ou uma seca prolongada, mas a gente pode se prevenir, né? E no caso dos reservatórios, isso envolve a manutenção das matas, do seu entorno, contenção das ocupações ilegais, tratamento de efluentes, né? E por aí vai. Como isso não acontece,
vamos pagar um preço elevado. E não é uma figura de retórica não, porque o preço da energia vai ficar mais caro. Provavelmente agora em outubro a gente vai ter bandeira vermelha no patamar 2, que é o nível mais caro de energia elétrica que a gente tem. Por quê? Com a redução da quantidade... Há algum tempo que não tinha, né? Exatamente. Com a redução da quantidade de água nos reservatórios, a gente vai começar a utilizar ainda mais as termoelétricas, que é uma energia suja, e é uma energia mais cara, né? Então isso já está pesando no bolso do consumidor, tá? E, lamentavelmente, os sintomas estão aí, são cada vez mais evidentes, mas as providências não são tomadas. O que a gente está verificando hoje é a consequência de uma série de problemas que vêm se manifestando, aí vem ocorrendo. E nenhuma medida tomada, nenhuma medida efetiva. Dizendo. Exatamente, nenhuma medida vem sendo tomada. Né? Então, infelizmente, só nos resta pagar a conta. E rezar para chover nem sempre resolve. A gente vai ter um período agora mais chuvoso, agora no início de outubro, mas em relação a esses 2 reservatórios, isso não vai ser suficiente para reverter a situação, que é muito crítica. O nível realmente está muito, muito baixo. E esses 2 reservatórios afetam diretamente? Eles afetam porque o sistema ele é todo interligado. Né? O sistema nacional ele é todo interligado, então falar isso. E são reservatórios que têm uma contribuição importante. Então, quando eles não entram, quando eles não conseguem gerar energia, eles têm que ser substituídos por termoelétricas. A gente tem uma situação confortável hoje em relação à possibilidade de apagão. Isso pode eventualmente acontecer, mas não é uma situação tão crítica quanto se manifestava há alguns anos, quando o nível de atividade econômica estava elevado. Hoje a gente tem uma crise, né? Então a demanda por energia está baixa, mas veja, é uma situação, a situação desses reservatórios, ela se mantendo nos próximos anos, né? Quer dizer, esse nível não se recompondo facilmente, com a retomada do crescimento, a gente pode ter efetivamente um problema, porque vamos ter uma demanda excessiva, né, e não vamos conseguir atender isso adequadamente. O sistema vai começar a trabalhar cada vez mais pressionado. Ou seja, um problema que vai e vem, vai e volta. Sim. Porque as medidas, como a gente disse lá no início, não são tomadas. Não são tomadas. E vamos ter o horário de verão, professor? E vamos ter o horário de verão. Um dos motivos, né, que o governo optou pelo horário de verão, ele nem fez a consulta, parece que ele vai fazer a consulta em relação ao horário de verão do próximo ano. Tempo, né? Ele resolveu manter o horário de verão exatamente pela economia que ele gera, em função do nível crítico dos mananciais. Então foi uma solução sábia nesse sentido, porque é uma economia que, embora seja pequena, segundo o próprio governo, ela ajuda a desafogar um pouco o sistema e a diminuir um pouco o uso das termoelétricas. Muito bem, você gostando ou não, tem horário de verão esse ano. Logo mais. Professor, muito obrigada mais uma vez por sua participação. Um ótimo final de semana. Para todos nós. E até a próxima, não é? Sem dúvida. Professor Pedro Luiz Cortes, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade.